E no vídeo de hoje vocês vão ver a maior hipocrisia da vida de vocês. E não se enganem com essas matérias mentirosas da esquerda, porque aqui vai ser tudo revelado. Eles estão tentando passar para o povo brasileiro que a corte americana está a favor de Alexandre de Moraes, mas a verdade é outra. A verdade é que Alexandre de Moraes foi humilhado, se dado como juiz insignificante. E segundo Gustavo Gayer, essa aqui é para acabar mesmo. Olha só o que virou a imprensa brasileira. Sinceramente, quando alguém me pergunta assim, Gustavo, o que você faz para distrair? Você assiste filme, seriado? Eu falo, não, eu acompanho a imprensa brasileira. Eu vou te mostrar. Como vocês sabem, as empresas lá dos Estados Unidos que estão processando Moraes entraram com pedido de liminar da justiça americana, pedindo, olha, solta uma liminar aí dizendo que nós não somos obrigados a cumprir as ordens de Alexandre de Moraes. Aí, a juíza deu uma decisão, soltou uma decisão. E a imprensa publicou dessa forma aqui, ó. Folha de São Paulo. Juíza dos Estados Unidos nega liminar de empresas de Trump e Rumble contra Moraes. Parecendo até que a juíza defendeu Moraes, não é mesmo? A próxima. Corte dos Estados Unidos nega pedido de Rumble e Trump Media contra Moraes. Olha só, a Corte dos Estados Unidos concordando com a decisão de Moraes e defendendo Moraes. Calma que tem mais. Vamos ver o que a Daniela Lima tá falando? Claro, não podia ficar sem Daniela Lima, né? Justiça dos Estados Unidos rejeita liminar da Rumble contra Moraes. Olha só, a corte americana rejeitou o pedido de liminar. Moraes é sensacional, todo mundo tá a favor de Moraes, até a corte americana. Agora presta atenção na podridão da imprensa brasileira. Agora vamos ver a verdadeira decisão da juíza nos Estados Unidos. Juíza dos Estados Unidos diz que Trump Media e Rumble não precisam seguir ordem de juiz brasileiro por enquanto. Não precisam seguir ordem. Ou seja, que eu vou explicar para você agora para você entender o que a imprensa brasileira fez. Basicamente, a juíza disse que esse juizinho do Brasil não tem autoridade nenhuma sobre empresas americanas. Sendo assim, não é nem necessário que ela emita uma liminar dizendo que as empresas não precisam seguir ordens desse juiz. Presta atenção. Isso é pior do que soltar uma liminar. Isso é dizer, é um caso tão ridículo que eu não vou nem soltar perder meu tempo soltando uma liminar para que essas empresas não sigam a decisão de Moraes, sendo que esse cara não tem nenhuma autoridade aqui. Ele não seguiu o jeito correto, o caminho certo de fazer chegar lá a decisão. Então, basicamente, ela está falando assim, esse cara é uma titica de galinha, eu não vou nem perder meu tempo emitindo uma liminar. Vocês não são obrigados a seguir as decisões deles. E como é que a imprensa daqui publica? Vocês viram, né? É o cúmulo do absurdo esse pessoal, gente. Pelo amor de Deus. Moraes leva uma paulada, é humilhado e a imprensa sai como se ele tivesse sido defendido pela corte americana. E ainda tem Ana Paula Henkel trazendo com riquezas de detalhes diretamente dos Estados Unidos o que realmente está por trás disso. E vai chocar vocês. Olá pessoal, passando para lembrar que esse canal é apoiado por você, sim, por você que nos assiste. Mas a situação está ficando um pouco difícil. Devido aos temas bem delicados que nós trazemos sobre Alexandre de Moraes e também sobre a esquerda e o sistema, estamos com poucos alcance e temos custos altíssimos com edições, também com pesquisas para melhor trazer conteúdos para vocês. Estamos precisando da sua ajuda. Se você ainda não é apoiador do nosso canal, eu te convido a apoiar o nosso canal com o QR Code abaixo. Já vou agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela ajuda e quem não puder, nos coloque nas suas orações. Agora, vamos para os vídeos. Então, Paula, a agência Reuters acabou de noticiar que a primeira ação, né, que uma juíza dos Estados Unidos acabou de dizer que a Trump Media, né, a empresa de mídia do Donald Trump e a Rumble não precisam seguir nenhuma ordem de juiz brasileiro, no caso do Alexandre de Moraes, em relação ao banimento e ao bloqueio de contas nas plataformas. Isso já mostra, né, que a primeira vitória já, de uma certa forma, agora segue o trâmite, mas já é uma primeira vitória no sentido da proteção da primeira
emenda à Constituição dos Estados Unidos. A gente sempre fala aqui que é uma emenda muito sagrada, muito querida e muito protegida pelos americanos. E lembrando que esse processo está na Flórida, que é um estado hoje profundamente republicano. E aí, Paula, sobre essa questão, acho que são duas coisas diferentes, né, que a gente tem que olhar. Amanhã o comitê vai votar a proibição de entrada de Moraes e outros. Por que a gente fala Moraes? Porque o nome do Alexandre de Moraes, acreditem se quiser, está no projeto de lei que visa o cancelamento e a proibição de entradas de todos aqueles que atentem contra a liberdade de expressão no mundo, aqui nos Estados Unidos. Esse é um projeto de lei e isso pode se estender para cidadãos comuns, advogados, jornalistas, né? Ontem, aquele assessor do Senado americano, eu conversei com ele mais uma vez e perguntei se esse projeto, o escopo seria ampliado para absolutamente qualquer cidadão ou se ele ficaria mais focado em governantes, em políticos, e ele disse que não, que se houver uma documentação robusta de, por exemplo, jornalistas que continuem atentando contra a liberdade de expressão no mundo, que esse processo pode seguir também e jornalistas, cidadãos comuns, eles podem entrar nesse escopo. Outra coisa, Paula, que é importante a gente falar também, aí segue, por que esse projeto não foi votado ano passado? Porque o ano passado ele seria, mesmo se ele passasse na Câmara ou no Senado, que uma casa tinha a maioria democrata, Joe Biden era presidente e ele vetaria. Então, o que os republicanos fizeram? Eles tiraram de ação, tiraram até do comitê, e hoje os republicanos com maioria na casa, no Senado e com o presidente Donald Trump têm mais chances de passar. A outra coisa que a gente precisa distinguir, isso é o legislativo, é uma legislação que será passada pelo Congresso americano e que pode atingir Alexandre de Moraes. A outra coisa, e que hoje, né, de ontem para hoje, já há um burburinho, inclusive entre senadores importantes como Mike Lee, é sobre aquilo que a gente vem explicando aqui a semana passada inteira, as ações e sanções da lei Magnitsky. Isso não precisa do Congresso. Isso, depois que for estruturado de uma maneira robusta e mostrar provas do que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil, isso é levado para o presidente da República e o presidente Donald Trump, ele pode usar a lei Magnitsky e impor sanções econômicas, inclusive, não apenas de entrada nos Estados Unidos, mas sanções econômicas a Alexandre de Moraes. Então, são duas coisas separadas. Essa comissão vai votar amanhã, ou seja, um processo que vai passar pelo legislativo, e essa lei pode atingir outros ditadores no mundo, e tem a lei Magnitsky, que, dependendo do contexto todo dos documentos apresentados, pode cair na mesa do presidente Donald Trump, e ele, com a sua caneta, pode colocar sanções aí no Alexandre de Moraes e todos aqueles, né, que o documento mostrar que estão atentando contra a liberdade de expressão nos Estados Unidos e no mundo. Falando sobre possíveis sanções econômicas ao ministro Alexandre de Moraes, o empresário Elon Musk, braço direito do presidente Donald Trump, discutiu por meio do X possíveis sanções, penalidades ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O debate começou a partir de uma publicação do influenciador Mário Naufal, que reproduzia uma declaração do magistrado sobre as Big Techs. Musk respondeu ao post com um questionamento. Moraes possui bens nos Estados Unidos? A mensagem do empresário foi respondida pelo jornalista brasileiro Paulo Figueiredo. O comunicador afirmou que o ministro não precisa ter bens nos Estados Unidos e que, assim que for incluída numa lista americana que reúne de terroristas a traficantes, as instituições financeiras travarão as contas bancárias do magistrado, inclusive no Brasil. Figueiredo ainda sugeriu que Trump pode fazer isso a qualquer momento e Musk, então, respondeu
interessante, logo abaixo ali da publicação de Paulo Figueiredo. Piotto, a Ana explicou aí muito bem as diferenças do que está acontecendo, o cenário nos Estados Unidos, esse projeto de lei que pode ser votado essa semana. Então, uma frente andando no Congresso. E aí também trazemos novidades em relação a essa ação que foi proposta contra o ministro Moraes, que o juiz nos Estados Unidos já liberou para que tanto o Rumble quanto essa empresa do presidente Trump de mídia não precisem seguir as ordens do ministro Moraes, e tem essa possibilidade de sanções econômicas, inclusive em relação a instituições financeiras nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, Piotto? Vou pegar pelo ponto que a Ana trouxe dessa juíza, é uma juíza, se não me engano, na Flórida, né? De uma decisão de uma juíza na Flórida. A gente começa a ter um prenúncio daquele conceito de jurisdição universal, ou seja, o crime é tão grave cometido por alguém em outro país que você julga aqui porque você amplia essa jurisdição. Ou seja, um juiz americano vai se entender no direito de julgar uma ação do ministro Moraes porque ele está afrontando, segundo esse entendimento, ou poderia afrontar, segundo esse entendimento, a primeira emenda dos Estados Unidos da América, da maior democracia do mundo. Você afrontar a Constituição de um país democrático tem um peso. Se a gente levar isso para, digamos, para uma noção histórica maior, para um tamanho, pela questão geográfica de influência política, afrontar a primeira emenda da Constituição americana é bem mais grave. Nós estamos falando da maior democracia do mundo, que tem uma preservação imensa com a sua Constituição. A primeira emenda é citada na cultura popular americana, não só nas pessoas se defendendo. Você vê isso nos filmes americanos, nas histórias americanas, romances americanos, e alguém cita a primeira emenda com muita frequência. Então, a gente começa a ver aqui um prenúncio da aplicação da jurisdição universal. Aí vou a este ponto sobre o que o governo americano pode fazer. Se por um acaso considerar, levando-se em conta todo esse cenário que está se dirigindo para isso, está sendo levado para esse ponto, em que sim, ele pode ser punido do ponto de vista de perder direito de trocas financeiras. Vamos de novo à história do sistema SWIFT, ele perde o direito, mas todo banco brasileiro grande tem operações com bancos americanos, com bancos em qualquer lugar do mundo. Essas operações todas são mediadas por um sistema chamado SWIFT, que, de novo, é sempre bom explicar. Quem manda são os Estados Unidos. Funciona assim e tanto que foi isso usado para aplicar sanções contra os amigos do presidente Putin na Rússia. Os amigos. Óbvio que contra a Rússia também, mas também os amigos do presidente. Bastava ser amigo do presidente Putin. Ou seja, há um entendimento, de novo, da lógica da jurisdição universal na defesa de um bem comum, que é um bem comum do que se pode entender como valor ocidental inalienável, que é a liberdade de expressão garantida na primeira emenda dos Estados Unidos, da Constituição americana. O que a gente vê essa discussão de que há uma possibilidade do governo americano ir adiante com esse tipo de sanção, isso parece claro e não seria nenhuma novidade, porque nós estamos vendo aqui uma tentativa de transgressão do direito americano vindo de uma outra nação. O exemplo que foi citado, imagina se um juiz do Irã fizesse isso, um juiz da China tentasse fazer isso, da Coreia do Norte. Não, está vindo de um juiz brasileiro. Óbvio que terá resposta. A resposta está começando a ser dada. Eu só termino aqui, Paula. Tem muita coisa para acontecer. E tudo isso foi provocado e tudo isso está extremamente documentado. Que é exatamente o que a justiça americana precisa ou o que o Departamento de Estado dos Estados Unidos precisam para tomar decisões. Nada é por acaso, está tudo documentado. Falando em tudo documentado... O rapper Oruan foi detido em flagrante nesta quarta-feira, hoje dia 26, no Rio de Janeiro, após policiais encontrarem em sua residência o traficante Uri Pereira Gonçalves, procurado por envolvimento em organização criminosa. A operação tinha Oruan como alvo. Essa prisão não está relacionada à detenção ocorrida na semana passada, quando o artista foi flagrado realizando manobras perigosas com veículo na Barra da Tijuca. Naquela ocasião, ele pagou a fiança e foi liberado, anunciando posteriormente o seu álbum Liberdade.
Além disso, Oruan já era investigado por um incidente ocorrido no final do ano passado, quando realizou um disparo aleatório dentro de um condomínio em Igaratá, São Paulo. Segundo a polícia, ele foi indiciado por disparo de arma de fogo, colocando em risco segurança e moradores. Oruan foi enquadrado pelo crime de favorecimento pessoal por ter auxiliado um foragido da justiça a se esconder. A descoberta de Yuri na mansão do rapper ocorreu de forma inesperada durante a ação policial. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome verdadeiro do artista, é filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, preso desde 1996. Oruan possui uma tatuagem em homenagem ao pai, o traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. Isso ainda vai dar muito o que falar, assim como ainda vai dar muito o que falar essa história, né? Porque hoje, ao que tudo indica, vai ser aprovado para o ministro Alexandre de Moraes e todos aqueles que o apoiam perder todos os seus bens. E olha, gente, como vocês viram, não é perder só os bens aqui lá nos Estados Unidos, não. Ele também pode perder os bens aqui no Brasil. E entrar nos Estados Unidos e ir para a Disney de maneira nenhuma. Ele está igualado a nós, né? Não sei vocês, eu falo eu não tenho dinheiro para ir para a Disney. E Alexandre de Moraes também não pode ir para lá. Até que enfim, hein? Estamos mais ou menos ali no mesmo nível do imperador do Brasil. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Peço para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil. E se puder apoiar o meu trabalho, o Pix está aqui abaixo. Eu ficaria muito agradecida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Eu quero que Deus conceda um dia mais que abençoado e repleto do seu amor a todos vocês. Vamos ter fé, esperança. Como vocês podem ver, os ventos estão mudando para a direita e com certeza Bolsonaro vai ser o nosso presidente. Todos esses que cometeram crimes vão ser realmente punidos da forma que devem ser. Não só com vistos, não. Vai ter muita coisa aí. Ainda só está começando. Segundo o Paulo Figueiredo, que deu uma entrevista, segundo o programa Paulo Figueiredo que eu assisti, gente, que realmente vale muito a pena e tem um vídeo aqui relacionado a isso aqui no canal. Olha, isso é só a ponta do iceberg, ainda tem muita coisa para acontecer. Segundo ele, a semana que vem deve ser mais agitada para os ministros, principalmente para Moraes. Bom, este foi o vídeo de agora. Muito obrigada a todos. Um dia mais que abençoado. Até um próximo encontro.